Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Zacarias, capítulos 10 a 12. À medida em que encerramos o capítulo 9 de Zacarias, nos deparamos com uma mensagem de esperança, na qual o Senhor promete restaurar e fortalecer o seu povo. Porém, a partir do capítulo 10, nós vemos o profeta Zacarias continuar a desenvolver a temática do sofrimento, da rejeição do Messias. O profeta traça um paralelo entre Deus agindo para reunir e fortalecer Israel e Judá e contrastando essa promessa com a realidade dos líderes maus que, ao longo da história, conduziram o povo à ruína. Assim, Zacarias prossegue com uma profecia que aponta para um futuro em que o verdadeiro pastor, o Messias, viria, mas seria rejeitado por aqueles que ainda estivessem no erro. A mensagem começa com um chamado de esperança. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e Ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Zacarias lembra ao povo de Israel que, apesar das dificuldades, o Senhor é aquele que é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a própria chuva, a natureza, e que Ele é quem pode trazer restauração para a sua colheita. Porém, logo em seguida, o profeta volta a denunciar a idolatria do povo, volta a denunciar os falsos profetas, os enganadores que estavam no meio do povo. É contra esses pastores que o Senhor acendeu a sua ira, e Ele castigará os bodes que vão adiante do rebanho. Em contraste com esses pastores maus, o Senhor anuncia que de Judá sairá a pedra angular, a estaca da tenda, o arco de guerra. Sairão todos os chefes juntos. O Senhor promete fortalecer o seu povo. Ele os fortalecerá no Senhor, e eles andarão no meu nome. Em seguida, no capítulo 11, o Senhor agora comissiona o profeta Zacarias para que ele apacente o rebanho que estava destinado à morte. Assim diz o Senhor meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Ele é chamado a cuidar de um rebanho de ovelhas e a mostrar que o juízo de Deus será sobre aqueles que se afastaram do seu Senhor. Ao longo da passagem, o profeta menciona 2 cajados, um chamado graça e o outro união. Embora tenha sido um bom pastor, Zacarias não foi reconhecido pelo seu povo. Eles o rejeitaram, e por isso ele decidiu partir. Não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. O capítulo culmina com a rejeição do pastor, do verdadeiro pastor, do bom pastor, que é simbolizada pela troca de 30 moedas de prata. Essa imagem, que se tornaria famosa mais tarde, aponta para a rejeição do verdadeiro pastor, a traição de Judas contra Jesus. Aqui vemos uma antecipação do sofrimento do Messias, que seria rejeitado pelo próprio povo a quem veio salvar. No capítulo 12 é apontada a salvação de Jerusalém. O Senhor fará de Jerusalém um cálice de atordoamento. Será o local de vitória do povo de Deus, onde as nações inimigas serão derrotadas e a cidade será exaltada. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. Porém, a partir do versículo 10, na segunda parte do capítulo, o texto começa a mudar para o que virá em seguida, no próximo capítulo. No versículo 10, Zacarias diz que eles olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esse versículo aponta para o lamento e o arrependimento que virá sobre o povo de Israel quando eles finalmente reconhecerem o Messias como Salvador. Esses textos de Zacarias apontam para o Supremo Pastor. De muitas formas, esses textos apontam para a esperança que deveria existir no coração do povo. O Senhor estaria preparado para julgar os falsos pastores, aqueles líderes que eram corruptos em Jerusalém. O Senhor não deixaria que o seu povo continuasse abandonado, sendo mal pastoreado, pois ele mesmo agiria contra os falsos pastores e levantaria o Supremo Pastor. Porém, este seria rejeitado pelo seu povo, até que finalmente viessem a reconhecê-lo, quando Jerusalém fosse exaltada novamente. Esses textos apontam tanto para a esperança, para o consolo que o Senhor concede ao seu povo,
como também servem de advertência para a infidelidade que havia no coração do povo. Ainda haveria a consequência do fato de terem rejeitado ao Supremo Pastor. E fica claro nesses textos que Cristo é anunciado por meio dele. Cristo é o verdadeiro pastor que é prometido a esse povo. Porém, é também o pastor que foi rejeitado, que foi vendido por 30 moedas de prata, como profetizado por Zacarias. Ele foi traspassado pelo seu povo, desamparado por aqueles a quem veio salvar. Aquele que era a esperança do seu povo foi rejeitado pelos seus. Porém, esse texto também aponta para a esperança que há na obra de Cristo. Aqueles que uma vez rejeitaram ao Salvador ainda se voltarão a Ele. Aqueles que foram usados, aqueles que agiram para trazer a morte ao Salvador do mundo, um dia o reconhecerão como o Senhor de suas vidas. E essa é a esperança final do capítulo 12, o reconhecimento de Cristo como Salvador. Por meio desses textos, somos lembrados que devemos rejeitar os falsos líderes, os falsos pastores que se infiltram no meio do povo de Deus para trazer contenda, para comer a carne das ovelhas, a ovelha gorda, mas não se preocupam em amparar a necessitada, não amam o rebanho, apenas o usam para o seu próprio benefício. Note que aqui não há uma mensagem de não toque no ungido, mas a lembrança de que o Senhor julgará os falsos pastores, de que Ele está atento àqueles que têm abusado das suas ovelhas. Somos chamados à confiança no Supremo Pastor, em Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós. O arrependimento que Ele requer de nós surge exatamente quando nós olhamos para a cruz e reconhecemos que nós fomos os culpados pela sua morte, que Ele carregou nossos pecados, reconhecemos ali a nossa culpa que resultou em transpassar o Filho de Deus. E essa visão nos conduz ao consolo, à fé e à esperança na vitória de Cristo. Que o nosso coração arda pelo Evangelho, que ao olharmos para a cruz de Cristo tenhamos a certeza de que apesar da nossa culpa, o Senhor nos concede perdão por meio da obra de Cristo.